Meu nome é Beatriz Vassalai, eu tenho 8 anos. Fui uma das crianças entrevistadas para a trilha sonora do projeto Na Ponta dos Dedos. E eu queria saber um pouquinho mais sobre esse projeto. A exposição Na Ponta dos Dedos é desdobramento de 2 projetos anteriores. No ano 2000, eu fiz a exposição Instalação Ambientes, que a proposta era dividida pelas fases da vida. Na época eu coloquei 5 momentos: a gestação, a infância, a adolescência, a fase adulta e o envelhecimento. E as pessoas pensavam nos problemas sociais a partir das diferentes linguagens, tinha fotografia, escultura, poesia. No final, elas faziam sugestões de como mudar o mundo, né? E traziam brinquedo, roupas e alimentos, e essa estante ia se transformando. Eu atendi escolas nesse projeto, tanto na edição de Campinas como de Itajubá, em Minas Gerais, e percebi que ao mostrar os problemas sociais, esperando que as pessoas pensassem em soluções, era muito mais comum as pessoas continuarem falando dos problemas. Então eu fiquei pensando que tipo de projeto poderia potencializar um olhar para soluções, um olhar para os valores humanos, e não só para os problemas que já estão aí latentes, escancarados no nosso cotidiano. Aí em 2008 eu produzi um segundo projeto que chamava De Olhos no Mundo, que era uma exposição que as pessoas entravam vendadas, elas eram guiadas e tocavam as obras pelo tempo que elas quisessem, e essas obras traziam uma relação do ser humano e o mundo. Ora o globo era o seio, era a barriga da mulher, era o olho, obras de diferentes tamanhos, e tinha uma ambientação sonora com um poema reflexivo. Nessa exposição eu já vi o quanto, a hora que a gente tira a visão, que a gente coloca as pessoas numa experiência sensorial, numa imersão corpórea de reflexão, e que a gente diminui os processos de julgamento, quanto as pessoas são levadas a pensar, identificar e a sentirem outras coisas que provocam, sim, uma busca por soluções, por outros tipos de relações sociais que possam ser construídas. Aí eu fui procurada em 2011 pela Roberta Amaral, que tinha visto essa minha exposição, que me apresentou o Silvio Girotto, da ACBEM, e que tinha a proposta de fazer projetos no escuro. Como a De Olhos no Mundo já tinha toda uma trajetória, uma construção, uma inserção como projeto de extensão na universidade, a gente optou em construir um outro projeto e assim nasceu Na Ponta dos Dedos. Quem foi que produziu as obras da exposição Na Ponta dos Dedos? Para produzir as obras da exposição Na Ponta dos Dedos, eu convidei a Vera Pink. A Vera foi minha professora de artes plásticas no Circo Militar. A gente tem uma longa relação que começou em 1998, quando durante o mestrado eu resolvi que eu precisava de arte para pensar ciência, para fazer ciência. Então nós produzimos 20 obras para essa exposição Na Ponta dos Dedos, são 12 obras grandes e 8 obras menores. E elas têm fundamentações articuladas, mas elas partiram de leituras diferentes. As 8 obras pequenas foram produzidas, provocadas a partir do livro Cuidado Necessário, uma obra do Leonardo Boff. Nós escolhemos 8 verbos como prioritários dentro do processo de formação e de desenvolvimento humano. Então esses verbos compõem essas obras com cenas e recortes da relação humana, né, principalmente nos primeiros anos de vida. As 12 obras grandes, elas foram produzidas com base no livro do Thomas Armstrong sobre a Odisseia do Desenvolvimento Humano, em que ele fala dos 12 estágios da vida humana. Quem foi que fez a trilha sonora da exposição Na Ponta dos Dedos? Foi fundida com vozes de pessoas de diferentes idades, aí que vivem esses 12 estágios, que pensam sobre viver, dar a vida, perder a vida, o que é a vida, o que é importante para nós.
A exposição na ponta dos dedos vai ser no escuro? A gente vai poder tocar nas obras, tipo como numa exposição doida? Eu tô curiosa para saber. Na ponta dos dedos, ela é um convite a uma experiência sensorial corpórea, uma experiência sensível, em que as pessoas vão entrar guiadas pela equipe da SEBEM, né, por jovens com deficiência visual. As pessoas vão tocar essas obras, essas 20 obras, elas vão ficar imersas nessa trilha que ambienta e que se interliga a essa produção das obras. E a ideia não é que as pessoas identifiquem os elementos, mas que experienciem. Né? A gente aprende de uma forma muito mais plena, provocativa, com a experiência estética. Quando a gente funde diferentes linguagens, quando a gente se reconhece como corpo, e que eu não vou estar distanciado, olhando, falando, simplesmente pensando e verbalizando sobre o conhecimento, mas quando eu vivo.